Sou Francine Fernandes, curadora e produtora de exposições do Instituto Algacos. Bom, o papel de um curador é ao mesmo tempo de cuidar de um acervo e ao mesmo tempo também de fazer uma seleção, de fazer um recorte de um olhar, né? Então, de propor um olhar para alguma coisa. Então, fazer, por exemplo, selecionar algumas obras ou selecionar uma lista de livros para um fim específico. No caso das exposições de artes visuais, então fazer uma seleção que pode ser uma seleção de artistas dentro de um grupo, dentro de um acervo, a partir de uma temática, a partir de um período específico de produção artística, encontrar diálogos entre artistas diferentes e obras diferentes e propor esse recorte, esse olhar para o público. Então pensar essa seleção de obras e também pensar o espaço em que vai ser exposto, pensar que público que vai visitar essa exposição e que vai estar em contato com essas obras. Esse é um pouquinho o papel do curador. E o produtor de exposições, ele é a pessoa que literalmente tira o projeto do papel, ele vai receber esse projeto e literalmente cuidar de tudo para que a exposição aconteça. Então, desde conversar com os donos das obras, né, donos de acervo, de coleções, das instituições que têm a posse das obras, o transporte seguro, a parte de comunicação visual de uma exposição, o espaço em que essa exposição vai acontecer, recursos audiovisuais que possam ter, enfim, recursos de acessibilidade também, que é uma coisa super importante. Todos os elementos que compõem uma exposição, aí é função do produtor fazer acontecer. O meu trabalho nessa função, ele começou no finalzinho de 2021, comecinho de 2022, para a exposição Olhares e Releituras, que aconteceu no Museu de Arte do Rio. Foi uma exposição muito bonita e muito grande também, eram 90 obras que mesclavam obras de artistas já consagrados pela história da arte brasileira e também obras que foram feitas por artistas com deficiência, artistas participantes das oficinas do Instituto Algacos. E a proposta da exposição justamente era que as pessoas não identificassem já de início qual obra pertencia a qual artista, com ou sem deficiência. Então as obras elas estavam expostas de uma maneira de forma mista e aí as legendas das obras elas estavam no final do corredor e aí sim a pessoa podia identificar o artista. Então assim, pensar o espaço, pensar a forma de exposição, as cores que vão ser utilizadas, os recursos audiovisuais, os recursos gráficos também, se terá folder, e também os recursos de acessibilidade, que é uma coisa super importante, né, que infelizmente muitas exposições, muitas instituições ainda não têm essa preocupação, né, com ter legendas em braille, ter o recurso de audiodescrição, ter piso tátil, peças táteis, para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas também possam vivenciar essa exposição, ter um tipo de experiência. Né? Também é uma função, essa exposição que foi montada no Rio de Janeiro, então buscar espaços aqui em São Paulo, por exemplo, para montar essa exposição aqui em São Paulo, ou de repente levar para outro estado, outra cidade. Propor novas exposições dentro de algum tema, alguma proposta que possa vir da presidência ou de uma temática que seja interessante, seja sendo discutida, né, nos projetos. E também tem um trabalho, né, terá um trabalho assim, paralelo com a Débora, que cuida da produção, finalização dos projetos, né, de artes do Instituto. E eu também vou estar junto com ela nesse braço para as exposições de finalização de artes dos projetos de artes visuais, né? Então também pensar essas obras que vão ser expostas, achar um espaço para exposição, como expor, né? Como pensar, porque não é só você pegar um quadro e colocar na parede, né? Mas assim, que obra que vai do lado de qual é o espaço que você vai desenhar dentro do espaço que você conseguiu para a exposição, outros recursos, quais são as linguagens que estão ali, qual a melhor forma, porque também qual é a melhor forma de expor, né, cada tipo de suporte, de material, de materialidade. Isso também é uma preocupação muito importante.